E eu estou com muita expectativa do que Deus vai fazer hoje. Amém? Você também? Você também? Então dá um grito de aleluia aí. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Bom, nós temos ouvido bastante, e esse é um ano que nós intitulamos, quer dizer que o Senhor trouxe o título de Ano do Sobrenatural. Amém? O Ano do Sobrenatural. E nós ouvimos na palavra passada do Gerson, quando ele trouxe para a gente, dizendo que o sobrenatural ele precisa fazer parte da vida cristã. Ele precisa fazer parte da nossa vida. Muitas vezes a gente fica emocionado, a gente fica impactado com algumas coisas que Deus faz, alguns milagres que muitas vezes nós vemos, mas o propósito real do sobrenatural é fazer parte da vida cristã. Por quê? Porque o sobrenatural, os milagres, eles testificam a pregação do reino de Deus. Está comigo aqui? Os milagres, o sobrenatural, ele simplesmente testifica aquilo que é a verdade do reino de Deus. Ele vem para demonstrar de maneira prática que o reino de Deus é real e ele é verdadeiro e ele acontece nos dias de hoje. Amém? Porque quando a palavra diz lá em Marcos 16, que foi a palavra que foi pregada, inclusive um dos versículos que foi pregado no último domingo, ele falava o quê? Estes sinais seguirão aos que... Então, todo que crê, verá esses sinais acontecendo através dele, amém? O que acontecerá? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Então, o sobrenatural, ele é parte, precisa ser parte, e nós precisamos começar a viver essa verdade, entender que o sobrenatural, os milagres, eles são parte da nossa vida. Por quê? Mas qual é o propósito principal disso? O propósito é que estes milagres, eles acompanhem aqueles que creem. E na pregação do Evangelho, a pregação do reino de Deus, eles serão aqueles que testificarão a verdade do reino de Deus. Quer ver? Abre comigo lá em Marcos 2. Marcos 2. Abre comigo. Marcos capítulo 2. Está com sua Bíblia aí? Marcos capítulo 2. A partir do versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes estava pregando a palavra. Vieram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e por abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Pregação do reino de Deus. Os seus pecados estão perdoados. Então olha o que acontece. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Você está aqui comigo? Olha o que acontece. Jesus está pregando a palavra, e quando aquele paralítico chega, ele fala o principal teor da sua mensagem: você está perdoado, seus pecados estão perdoados. E aquele povo, aqueles mestres da lei, começam a questionar ele: como assim? Quem que tem condição de perdoar pecados senão Deus? E ele fala assim: então o que é mais fácil para vocês acreditarem? Acreditarem que os pecados deles estão perdoados e que eu tenho autoridade para fazer isso?
Ou é mais difícil dizer para ele, levante da sua maca, pegue-a e ande. E ele fala assim, mas para que vocês saibam, para que vocês creiam no que eu estou falando, para que esta mensagem seja testificada e para que vocês tenham a convicção de que o reino de Deus está aqui, ele olha para o paralítico e fala, então levanta, pega a sua maca e anda. E aí nesse momento eles começam a glorificar Deus porque eles passam a acreditar na mensagem. Então, o sobrenatural, ele não é um fim em si. O sobrenatural é parte da nossa vida cristã para testificar algo muito maior, que é a pregação do reino de Deus, a pregação da palavra de Deus. Por isso que às vezes é tão difícil da gente entender e da gente ter expectativa disso, porque a gente joga a expectativa no sobrenatural, mas a expectativa é que o sobrenatural faça parte de algo muito maior, da pregação. Para que eles creiam, então o sobrenatural é aplicado. E quando o sobrenatural é aplicado, o povo crê. Amém? E olha o que ele fala lá, por exemplo, tem uma outra passagem, que ele fala, cadê aqui? João 4:48, você não precisa abrir. Ele fala assim, Jesus diz lá em Caná da Galileia, que era a terra dele, que era a terra onde o povo não acreditava nele, era sua terra natal, e ele está lá, e ele encontra uma pessoa que pede, que precisa de um milagre, e ele fala assim, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Se vocês não verem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então, o sobrenatural, primeira coisa que nós vamos entender aqui, é que o sobrenatural, ele testifica a pregação. Ele é uma maneira prática de demonstrar que aquilo que nós estamos pregando é verdade. De que existe um reino que é sobrenatural e que excede a todo e qualquer entendimento humano. Amém? Está comigo? Então a primeira coisa que nós precisamos é entender isso. Os sinais, eles testificam a pregação. Eu estava essa semana numa célula visitando, e eu já quero incentivar você, se você ainda não faz parte, ou se você está meio migué na célula, gente, a célula abençoa demais. Eu fui extremamente abençoado, e parte dessa palavra foi gerada num encontro de célula. Então se você acha, se você não participa, participe, gente. Você é muito abençoado, tanto quanto você é abençoado aqui, você é abençoado na comunhão e no relacionamento com os seus irmãos. E ali eu fui muito abençoado e fui várias coisas que a gente conversou. E ali na célula surgiu uma pergunta, puxa, mas a dificuldade para a gente é entender quando que a gente ora pelo sobrenatural, quando que a gente pede o sobrenatural e quando que a gente espera que a vontade de Deus seja feita. Porque tem isso, né? Não sei se você já pensou dessa forma, já chegou nesse pensamento. Eu, particularmente, as pessoas que talvez caminham um pouco mais perto de mim sabem que eu gosto muito de pensar. Eu gosto muito de pensar, por que eu faço tal coisa? Por que eu ajo assim? Por que eu penso dessa forma? E eu sempre busco respostas na própria palavra de Deus, nos meus próprios sentimentos e motivações, para entender por que eu penso daquela forma. Por que eu penso assim? Por que eu penso assim? E aí ali surgiu essa pergunta, como que a gente discerne o que é para orar, quando é para orar e quando não é? Como que a gente entende? Não, uma pessoa precisando de cura, será que a gente ora por cura ou será que a gente aplica a vontade de Deus e fala assim, seja feita só a tua vontade? E a gente não ora porque a gente sabe que Deus vai fazer a vontade dele. É conflitante às vezes. Você não acha isso? Alguém já teve esse conflito? Alguém? Sim? Então hoje você vai vir com um entendimento um pouco diferente. Em nome de Jesus. Você vai entender junto comigo isso. Então eu vejo que essa resposta, ela é muito parecida com a oração. Eu já falei aqui algumas vezes. Muitas vezes eu me perguntei, Deus, mas por que a gente tem que orar se o Senhor nos diz que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que a gente quer. O Senhor já sabe o que a gente vai pedir. Então se o Senhor já sabe, por que o Senhor já não faz logo? Né? E eu muitas vezes me perguntei, falei, Deus, eu quero entender por que a gente então precisa buscar determinadas coisas, por que a gente precisa pedir, por que a gente precisa orar. Salmo 139 diz isso. Abre lá no Salmo 139 e fica com ele aberto aí já. O Salmo 139, no versículo 4, ele fala assim, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Então se o Senhor já conhece, se o Senhor já sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar?
Mas existe um outro ponto. Existe um incentivo da parte do Senhor para que nós peçamos. Ele nos manda pedir. Ele nos manda pedir. Mateus 7, a partir do versículo 7 diz assim: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Então o Senhor fala assim: peça. Peça e você receberá. Bata e a porta será aberta. Peça, peça. Então assim, ao mesmo tempo que nós não entendemos, o Senhor nos diz: não, eu quero que vocês peçam. Eu quero que vocês peçam. Eu quero que vocês entendam o que é esse caminho de pedir. Tiago 4, ele fala assim: vocês não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, para gastar com os seus próprios deleites, com as suas próprias vontades. Então, se a palavra nos diz, se o próprio Jesus está falando, peçam, peçam, e em Tiago fala, vocês pedem, mas vocês não recebem. Então, existe um equilíbrio, existe um lugar em que Deus deseja que nós entremos, em que nós aprendamos o que é o pedir, o que nós precisamos pedir, qual é o caminho que nós precisamos percorrer para que nós entendamos o que é o pedir. E esse é o entendimento, isso aqui é o que a gente vai se aprofundando e tentando entender na palavra de Deus. Então por que a gente ora? Por que a gente precisa pedir? O Senhor nos incentiva, peçam, peçam, mas peçam direito. E o que é esse pedir direito? Meu Deus, o que é pedir direito? Vamos ler lá Salmo 139. A gente vai entender muita coisa através desse salmo. Aqui é Davi clamando ao Senhor, declarando uma palavra a Ele. Salmo 139, você já abriu aí? Esse salmo é muito lindo. Enquanto eu lia ele, eu lembrava de uma canção. Mas só os novos vão lembrar dessa canção. Só os jovens. Começa assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe o que vocês vão lembrar? Diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ó, tem gente nova aqui. Sabes quando assento e levanto. Oh, esquadrinhas meu andar, meu deitar. Conheces todos. Ai, desceu o Júnior aqui agora. Ainda a palavra não me chegou à boca, não. E Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por... Oh, meu Deus. E sobre mim põe Tu... Sonda-me. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Oh, Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Oh, Jesus, esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Sonda-nos. Conhece os nossos caminhos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia. Nos guia, Espírito Santo. Nos guia, Espírito Santo. Nos guia pelos Teus caminhos. Conduza as nossas vidas, Espírito de Deus. Salmo 139, o Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando eu me sento, quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti, antes mesmo que a palavra me chegue à boca, Tu já conheces inteiramente, Senhor, Tu me cercas por trás e pela frente, pões a Tua mão sobre mim,
Tal conhecimento é maravilhoso demais e está muito além do meu alcance, é tão elevado que eu não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás, e se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo tão especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Sabe o que eu vejo aqui? É um clamor de Davi dizendo: Senhor, me sonda, me conhece. E o que eu vejo aqui é o Senhor nos ensinando que existe um caminho. Por que nós precisamos pedir? Por que nós precisamos clamar? Por que nós precisamos orar? Por que nós precisamos pedir o sobrenatural de Deus em determinadas situações? Por quê? Porque o Senhor quer que nós conheçamos as nossas petições. Porque o Senhor deseja alinhar os nossos pedidos, as nossas petições com os dele, até o ponto em que nós pensemos como ele pensa. Até o ponto que os nossos desejos são como os desejos de Cristo. O que Cristo desejaria fazer? O Senhor deseja que nós conheçamos quais são os nossos pedidos. O Senhor deseja que nós conheçamos quais são as nossas vontades, ao ponto em que nós estejamos alinhados com a vontade dele. Qualquer coisa que vocês pedirem, vocês receberão. Por quê? Porque existe um alinhamento tão profundo entre eu e ele, ao ponto em que ele sabe que aquilo que eu vou desejar é a mesma coisa que ele vai desejar. Sabe, uma prova disso é continuando essa passagem. Eu não sei se você continuou já essa passagem, mas ali no versículo 18, no versículo 19, parece que há uma ruptura de Davi ali no momento em que ele está falando das grandezas de Deus, de como Deus é maravilhoso, de como ele é grande. De repente parece que há uma ruptura, e ele fala assim: quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? O cara está ali imerso no Espírito, na vontade de Deus. De repente ele fala: quem dera, Senhor, tu matasses os ímpios. Afastem-se de mim os assassinos, porque eles falam de ti com maldade, e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Davi chega num lugar tão profundo de alinhamento do coração dele com Deus, ao ponto de que ele toma as dores de Deus, e ele vê os inimigos de Deus como seus próprios inimigos. E ele fala assim: Deus, se eles são seus inimigos, eles são meus inimigos também. Porque o coração dele estava tão alinhado com Deus naquele momento. Porque ele estava tendo um entendimento tão profundo de quem Deus era, e de como Deus conhecia ele, de como Deus o amava, ao ponto de que sobe uma ira dele por reconhecer e por sentir o coração de Deus. Fala: Deus, o teu coração é o meu, então os teus inimigos são os meus inimigos. E ao final ele dá a explicação de todo esse processo. E ele fala: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende e guia-me, dirige-me pelo caminho eterno. O grande segredo está aqui: guia-me, conduz-me, dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, conhece-me, alinha-me com o teu coração. Qual é a tua vontade para mim? Eu quero estar tão alinhado, tão envolvido, tão entretecido contigo, ao ponto que o teu pensamento seja o meu pensamento, ao ponto em que o Senhor seja aquele que vai dirigir os meus passos, que vai guiar o meu caminho, porque eu quero seguir o teu caminho e não o meu. Eu quero fazer a tua vontade e não a minha. Então existe um caminho
e que o Senhor deseja revelar a nós. Esse alinhamento com a mente de Deus gera uma segurança para que nós possamos então caminhar no sobrenatural, que é fazer o que Ele faria. Fazer o que Ele gostaria de fazer. Entender tão profundamente o seu coração, a sua vontade, estar tão imerso num relacionamento com Ele ao ponto em que eu comece a me tornar parecido com Ele e Ele comigo. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em mim. Ao ponto em que eu já não sou mais eu mesmo. E ao ponto em que os meus pensamentos já não são mais os meus pensamentos. Ao ponto em que eu já não tenha que me preocupar já em fazer pedidos maus. Porque o meu coração é como o coração dele, porque a minha mente está ligada à mente dele. Então os meus pensamentos e as minhas vontades, eles já não são mais meus, eles são para ele. E o meu coração já deseja a vontade dele, aquilo que ele deseja fazer. Dirige-me, guia-me pelo teu caminho. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 9. Paulo está falando à igreja e aos colossenses, e ele diz assim no versículo 9: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então a maior petição, o maior pedido de Paulo, o maior clamor de Paulo era para que o povo dele, para que o povo de Deus fosse completamente cheio, pleno do conhecimento do quê? Da vontade de Deus. Não apenas conhecimento, mas do pleno conhecimento da vontade de Deus. A maior petição, o maior pedido de Paulo era: meu pedido é que vocês sejam cheios, plenos do conhecimento da vontade de Deus. Porque tendo conhecimento da vontade de Deus, sabendo o que Ele desejaria fazer, sabendo quais são as vontades dEle, nós então simplesmente obedeceremos e nós agiremos como se Ele estivesse aqui na terra. Como se fosse Ele, como se fosse o seu pensamento, como se fosse a sua vontade. Você está comigo aqui? 1 Coríntios 2, você pode só anotar. 1 Coríntios 2, 14 ao 16. Paulo também dizendo aos coríntios: quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo aqui, que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. Não é discernido por ninguém, mas discerne as coisas espirituais. E ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, diz, temos a mente de Cristo. A mente de Cristo nos leva a ser homens espirituais que discernem as coisas espirituais. Então a nossa busca, o nosso clamor nesse tempo de buscar as coisas sobrenaturais é buscar o pleno conhecimento da vontade de Deus. Nos tornarmos homens espirituais, ao ponto que nós discernamos a vontade dEle, o que Ele deseja fazer, como Ele deseja agir. Mais um versículo que diz, Hebreus 13, 21, diz: o Deus de paz os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dEle. Então esse aperfeiçoamento de Deus é para que nós possamos fazer a vontade dEle. Esse aperfeiçoamento de Deus é para que nós aprendamos e possamos fazer a vontade dEle, que opera em nós, mediante Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Então, se muitas vezes nós nos perguntamos como saber e como discernir os momentos em que o Espírito Santo deseja gerar o sobrenatural, nós precisamos primeiramente entender que o sobrenatural, ele testifica a pregação, ele glorifica a Deus. O sobrenatural, ele é simplesmente para mostrar
que Deus é o mesmo, que Ele ainda age nos dias de hoje e que Ele traz uma mensagem de salvação para todo aquele que crê. E todo aquele que crê, os sinais o seguirão. Então, como discernir o sobrenatural? Como saber o caminho, como entender o caminho que nós precisamos percorrer para viver esse sobrenatural nas nossas vidas? Nós precisamos entender que se o poder de Deus, se o poder vem dele para a testificação do seu reino, ele precisa acontecer. Porque assim o Senhor deseja que aconteça. Você lembra do primeiro versículo que a gente falou? Os sinais seguirão aqueles que creem. Então ele deseja que os sinais sigam aqueles que creem. Nós precisamos entender isso. Então, por que o sobrenatural precisa acontecer? Porque ele quer que aconteça. Simples assim. Porque o sobrenatural ele vai seguir, e ele vai testificar, ele vai declarar a pregação, ele vai reforçar a pregação que está sendo ministrada. Olha só. Abre em Atos 9, versículo 10. Você gosta de ler a Bíblia? A gente lê bastante a Bíblia aqui, sabia? Glória a Deus por isso. Atos, capítulo 9. Olha só o que acontece a partir do versículo 10. Depois que Saulo havia tido aquela experiência com Deus, ele fica no meio da estrada cego, não consegue enxergar mais nada. E aí, nesse meio tempo em que ele está lá cego, que ele está lá debilitado e indo para o caminho que o Senhor havia mandado para ele ir, Deus fala com um homem chamado Ananias. Ananias, no versículo 10. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Você conhecia o Ananias? Você vê o Ananias em algum outro ponto da Bíblia, em algum outro momento? Esse foi o momento exato em que Deus usou Ananias. O momento exato que Deus usou Ananias de maneira sobrenatural. Às vezes nós não nos atentamos, mas um momento em que Deus nos use pode determinar a história do Evangelho nessa terra. Você está entendendo isso? Deixa eu falar de novo. Um momento apenas que você esteja sensível à voz de Deus e ouça a sua voz e perceba o que Ele deseja fazer, pode transformar a história do Evangelho nessa terra. Você está aqui? Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode crer nessa palavra? Aleluia. Então olha só, Ananias está lá, tranquilo na sua casa, curtindo seu momento, e de repente em Damasco, esse discípulo chamado Ananias, estava lá e o Senhor, versículo 10, o chamou numa visão, e diz, Ananias, e ele diz, eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Então veja, aqui foi uma percepção. Ananias estava simplesmente sensível. Ananias tinha um relacionamento, um alinhamento com o Senhor, ao ponto de que o Senhor pensou nele. Olha que incrível isso. Isso me emociona. Pensar que o Senhor pensa sobre nós. Quando Deus estava agindo lá em Saulo, Ele já sabia exatamente com quem Ele poderia contar. Enquanto Ele estava falando com Saulo, veja que Ele se revela a Saulo falando de Ananias antes dele falar com Ananias, ou talvez ao mesmo tempo que estava falando com Ananias, porque ele tinha certeza que Ananias estava tão alinhado com ele ao ponto de que ao momento em que ele ouvisse, ele ia corresponder.
O Senhor conhece. O Senhor sabe o ponto em que nós estamos na nossa caminhada, ao ponto dele contar conosco, mesmo antes de falar conosco, ele já sabia que ele poderia contar com Ananias. E ele fala para Saulo: Saulo, tem um cara chamado Ananias que vai orar por você. Aí ele fala com Ananias: Ananias, tem um cara chamado Saulo. Senhor, mas esse cara vai, simplesmente vai. E sabe, o sobrenatural começou em Ananias, não foi no momento em que ele orou por Saulo, foi no momento em que ele saiu da casa dele. No momento em que ele ouviu a Deus, ele falou: ok, então eu vou. Nesse momento, foi o momento em que o sobrenatural havia acontecido. Já aconteceu. Já aconteceu. No momento em que ele decidiu corresponder à vontade de Deus, já aconteceu o sobrenatural. Era simplesmente concluir aquilo que havia começado no momento em que ele botou o pé para fora dele, para responder ao chamado de Deus. E Ananias foi. E no momento em que Ananias chega, ele ora por Saulo, e ele fala para Saulo: olha, você teve uma visão com um cara, e esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu estou aqui para orar por você. Ele põe a mão em Saulo, as escamas dos olhos caem, e o sobrenatural acontece. Mas o sobrenatural simplesmente testificou algo que o próprio Jesus estava falando com Saulo. Saulo, você vai descobrir que existe um sobrenatural, que existe algo que eu quero fazer, e esse momento que você vai ter aqui vai mudar a sua vida. Então a pregação foi testificada pelo milagre, porque no momento que as escamas caem, ele recobra suas forças, ele se alimenta e ele vai viver o chamado, porque ele creu. Porque aquele milagre testificou uma verdade que ele havia aprendido. Eu me lembro de um momento, acho que a pessoa não está aqui agora, mas ela vai saber quem é. Eu me lembro de um momento em que eu fui na casa de um amigo meu, eu contei isso na célula. Eu fui na casa de um amigo meu, e eu sentei no sofá dele, ele tinha se acidentado no dia, ele tinha caído numa escada, tinha machucado as costas bem feio. E ele estava sentado assim meio de lado, eu falei: cara, o que aconteceu? Cara, caí aqui, me machuquei. Nossa, cara, eu não consigo me mexer. Amanhã eu vou no médico, mas cara, acho que eu vou dormir aqui no sofá, porque eu não consigo, simplesmente não consigo me mexer. E aí na hora que ele estava falando, sabe aquela sensação, aquela voz suave, que você sabe que é o Espírito Santo falando com você? Você sabe? Talvez você não saiba, mas talvez você já tenha ouvido e você não tenha prestado atenção. Uma dica aqui para nós: nunca despreze os pequenos sinais que Deus nos manda. Nunca despreze os pequenos sinais. Às vezes o Senhor não vai falar uma grande visão, um grande sonho. Às vezes são aqueles pequenos sinais que Ele manda para a gente. Eu sei quando o Espírito Santo está falando comigo, porque a hora que Ele fala comigo, me vem uma tremedeira, um medo assim, eu falo: meu, não, deve ser da minha cabeça. A primeira reação que eu tenho quando eu penso, deve ser da minha cabeça, eu sei, cara, então é o Espírito Santo. Então eu tenho certeza que é Ele, cara. Porque a primeira reação que eu tenho, não, deve ser coisa da minha cabeça. Deve ser. E aí na hora que eu estava ali sentado, o Espírito Santo falou para mim assim: você vai orar por ele, e ele vai ser curado. Aí o momento que o Espírito Santo fala com você não consegue prestar atenção em mais nada. Ele falou assim, cara, uns 15 minutos. Eu não lembro de nada do que ele falou. Porque eu fiquei ali falando com o Espírito Santo. Não, será? Não, para. Não deve, não. Fiquei ali. E ele falando comigo, trocando uma ideia ali, eu gelando. Aí no meio do que ele estava falando, que eu não estava prestando atenção em nada do que ele estava falando, eu falei: cara, posso orar por você? Eu quero orar pelas suas costas, porque o Senhor me falou que você vai ser curado hoje. Ele todo brincalhando, amém, então vamos. Eu falei, daí peguei, sentei do lado dele. Falei: cara, vamos orar. E aí, só que uma convicção foi gerada em mim. Falei: cara, se o Espírito Santo falou, Ele vai fazer. Então não é por mim, não é de mim, não sou eu que vou gerar, é Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele quer fazer. Pronto! Então esse foi o meu momento, Ananias, de botar o pé para fora. Sentei com ele, comecei a orar por ele. E eu falei assim: Espírito Santo, cura ele agora, Deus. Cura ele. O Senhor falou que o Senhor quer curar, então cura.
Simplesmente eu estou aqui para profetizar, para declarar que ele está curado, que toda dor vai embora, toda enfermidade, tudo aquilo que ficou, toda lesão vai embora agora em nome de Jesus. Terminei de orar. Perguntei para ele, daí, cara, como é que você está? Ele, posso ser sincero? Pode. Cara, tá igual. Aí já vem aquele gelo, né? Porque daí a gente traz pra gente. Falando, ai meu Deus, mas então acho que é coisa da minha cabeça. Eu acho que fui eu. Eu falei, não, mas o Espírito Santo falou. Cara, então vamos continuar orando. E eu lembrei do testemunho de um pessoal que orava nas faculdades, e eles faziam isso. Eles começavam a orar por alguém, e eles perguntavam, daí, como é que tá? Ah, não, ainda tá. Não, então vamos continuar orando. E aí, agora? Não, então vamos continuar orando. E eles iam orando até cansar. E eu falei, cara, se o Espírito Santo falou, ele vai fazer. Vamos orar de novo. E aí continuei orando. Então tá, então vamos orar mais. Aí eu continuei orando. Falei, e aí, e agora, como é que tá? Daí eu senti que a resposta dele foi aquela resposta meio sem, sabe, tipo assim, cara, não vou fazer ele passar vergonha, vou dar um apoio moral. Ele deu aquela resposta assim, não, cara, agora parece que até já deu um... Cara, eu vi que ele estava tipo dando um apoio moral aqui, sabe? Não, beleza, tá bom, obrigado, vai, obrigado. Falei, não, cara. Ele falou como se fosse aquele cego falando para Jesus, olha, agora eu vejo homens como árvores. Eu falei, não, você está vendo homens como árvores ainda. Vamos continuar. E aí continuei orando por ele. Eu orei pela terceira vez. Por que eu orei pela terceira vez? Porque Jesus tinha falado que ia curar ele. Então eu não podia desistir. Se Jesus tinha curado, tinha falado, ele vai fazer. Então eu continuei orando por ele, na terceira vez, orando. Falei, cara, se precisar orar, eu vou orar quarta, quinta, sexta. E aí na terceira vez que eu orei, falei, e daí, cara? Aí, irmão, ele começou a se mexer. Cara, como assim? Aí ele levantou, falou, cara, como assim? Aí ele esticou aqui embaixo, ele, cara, como assim? Velho, esse cara começou a chorar. Ele falou, cara, como assim? E eu só conseguia dizer, glória a Deus, 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 porque o Senhor fez aquilo que o Senhor disse que ia fazer, e eu sou simplesmente um canal daquilo que o Senhor queria fazer na vida desse homem. E Deus, nós precisamos entender, estar sensíveis à vontade dEle, estar sensíveis à sua voz, o que Ele deseja fazer. Não despreze os pequenos sinais que Ele dá para mim e para você. Muitas vezes Ele quer fazer, Ele quer nos usar, e Ele simplesmente precisa de pessoas que creiam ao ponto de que irão se arriscar, se expor, passar vergonha se for necessário, mas que farão tudo para ter um coração como o dele, farão tudo para ser Cristo nessa terra. O sobrenatural faz parte disso. O sobrenatural faz parte da nossa vida. O sobrenatural, ele faz parte de tudo que nós estamos vivendo, do nosso cristianismo. E nós não podemos viver sem experimentar esse sobrenatural, porque é o sobrenatural que testifica a pregação. Talvez você viveu até aqui sem experimentar essas coisas, mas é propósito do Senhor que você viva. É propósito do Senhor que você experimente. O sobrenatural não é para poucos, amados. O sobrenatural é para todos os que creem. Para todos os que creem. Se você crê, ele é para você também. E ele não é um fim em si só, ele testifica a sua pregação. Nós nos alinhamos com Jesus a tal ponto em que nós começamos a pensar como ele pensa. Nós começamos a olhar com os seus olhos, nós começamos a ser como ele é, nós começamos a viver como ele vive, nós começamos a caminhar como ele deseja que nós caminhemos. Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 24, você não precisa abrir, eu falei aqui, mas não precisa abrir não. Marcos 5, 24 ao 34, ele nos conta a história daquela mulher com fluxo de sangue, e ela reconhece que simplesmente se ela tocar nas vestes de Jesus, ela vai ser curada. Então ela corre no meio da multidão, e ela tenta tocar nas vestes de Jesus, e no momento em que Jesus é tocado, ele sente que algo saiu dele, e ele fala, alguém me tocou. Alguém me tocou. E os discípulos falam, Jesus, olha o tanto de gente que está nesse lugar, como assim? Você quer saber quem te tocou? E olha só o que fala, continua dizendo assim,
quem que tocou em mim? E Jesus perguntava, quem tocou em mim? E Jesus continuou olhando ao seu redor. Olhando ao seu redor para ver quem havia feito aquilo. Eu imagino Jesus no meio de uma grande multidão, e aquele povo todo aglomerado, montando em cima dele, passando por cima dele, e ele esticando as mãos e procurando, e olhando e tentando encontrar quem? Cruzar os olhos com quem havia tocado ele. Ele queria olhar nos olhos, ele queria ver, e a palavra diz que ele estava procurando, olhando, procurando ao seu redor, à sua volta, para tentar encontrar. Ele queria olhar com seus próprios olhos e ver quem havia tocado ele. E quando ele cruza os olhos com aquela mulher, e a mulher se confessa e fala, fui eu, e ele diz, a sua fé te salvou. A sua fé te salvou. Esse olhar é o olhar que Jesus tem, é o mesmo olhar que cruzou os olhos com Pedro, no momento em que Pedro havia negado a Jesus. A palavra diz que no meio da multidão, Jesus olha para Pedro, e Pedro fixa os olhos, e ela fala que Pedro, a palavra diz que Pedro olhou e cruzou os olhos com Jesus, fixamente. E nesse momento em que Jesus cruza os olhos com Pedro, e Pedro cruza os olhos com Jesus, Pedro cai em si. Existe um segredo nos olhos de Jesus, existe um segredo no olhar de Jesus. E é este olhar que passa a ser gerado em nós. Olhar como Jesus olha, olhar com os seus olhos, ver com os seus olhos. Agora olha isso aqui, tendo em vista, depois de todo este processo, em Atos 3, você já está aberto em Atos 3, a partir do versículo 1, diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Agora olha isso, Pedro e João olharam bem para ele. Pedro e João olharam bem para ele. Você consegue identificar esse olhar? Você consegue identificar esse olhar? Parece com o olhar de alguém. Parece com o olhar de alguém no momento em que Pedro e João olham para aquele homem. E eles dizem, olhe para nós. Quando a palavra reforça que eles olharam bem, eu consigo ver os olhos de Jesus aqui através de Pedro. Eu consigo ver os olhos de Jesus através de João, olhando para eles, fixamente, olhando para aquele homem, olhando com compaixão, olhando com empatia, sentindo a dor dele, olhando para ele fixamente e dizendo, olhe para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levante-se e ande. E olha o que acontece logo em seguida. O que a palavra continua dizendo. De um salto, ele pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, israelitas, por que isso vos surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos feito algo para esse homem, ou fazê-lo andar pelo nosso próprio poder ou piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto. E aqui começa a pregação. E aqui Pedro começa a pregar para eles. Você percebe isso? O sobrenatural testificou a pregação. Eles olharam para aquele milagre, eles creram, eles ficaram impactados, e eles correm para ele, e ele diz assim, Pedro diz, por que vocês estão olhando para mim? E ele começa a pregar dizendo, o mesmo Deus que levantou Jesus Cristo, aquele que vocês sacrificaram, aquele que vocês mataram, e ele começa a pregar a respeito daquilo. Então o milagre, o sobrenatural, ele abriu as portas para que a pregação fosse lançada sobre aquele povo. E aqui eles começam a pregar. E aqui todo esse capítulo ele vai seguindo uma pregação toda de Pedro e de João. O que nós entendemos
é que o sobrenatural, ele testifica a pregação. E que nós precisamos pedir, e nós precisamos crer, e nós precisamos estar tal alinhados com o Espírito Santo de Deus, ao ponto que o nosso coração seja como dele, a ponto que os nossos olhos sejam como dele. E que tudo que nós olharmos, tudo que nós desejarmos, e tudo que nós pedirmos esteja alinhado com a vontade dele. Por isso, lá em João 14 ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará grandes obras, e fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Jesus não faria uma afirmação dessa à toa. Ele estava dizendo: vocês chegarão a tal ponto em que tudo que vocês pedirem vai ser feito. Tudo que vocês pedirem em meu nome vai ser feito. Não porque eu sou um guru, não porque eu sou um gênio da lâmpada, mas porque vocês estão alinhados comigo a tal ponto em que vocês são eu nessa terra. E tudo que eu quero fazer, eu vou fazer através de vocês. Tudo que eu quero fazer, eu vou fazer através de vocês. Nessa mesma célula nós estávamos... Banda pode subir. Já está aqui. Nessa célula nós estávamos juntos, e existe uma pessoa, um casal ali na célula que tem uma história incrível, que é o Johnny e a Paty. Não sei se eles estão aqui, não estão, né? O Johnny e a Paty, eles têm uma nenenzinha, e eles têm um testemunho incrível, e eles falando: uau, nossa, eu queria tanto viver essas coisas. E eu falei: cara, vocês já vivem isso. Sabe por quê? Porque qualquer um que vocês contarem a história dessa menina, quem que vai olhar para uma menina que nasceu com 5 meses de gestação, com 20 centímetros de tamanho, quem que vai olhar para um bebê desse e vai falar assim: como que essa criança sobreviveu? Como que essa criança está viva? Como que essa criança está saudável? Como assim? E sabe o que é que o Johnny vai olhar para eles e vai dizer: cara, por que você está olhando para mim? Por que você está olhando para mim como se eu tivesse feito alguma coisa? Isso quem fez foi Jesus. Isso quem fez foi Jesus. Existe um Deus vivo, que é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. E esse Deus ainda cura, esse Deus ainda transforma, esse Deus ainda salva, esse Deus ainda está vivo. Esta pregação vai ser testificada por um grande milagre que aconteceu. O sobrenatural é para hoje, os milagres são para hoje. Eles são para todos, e nós precisamos ser encorajados a viver isso. Não olhe para as pessoas que vivem dessa forma e ache que elas são especiais. Elas estão vivendo aquilo que Jesus falou que todos nós poderíamos viver. Talvez você tenha um grande milagre na sua vida, e esse milagre que aconteceu, uma cura, o fato de você estar vivo hoje. Eu tenho tantas histórias que eu poderia ter morrido, mas o Senhor me sustentou. Quando eu era bebê, eu quase morri umas 3 vezes. Mas para que serve isso tudo? O sobrenatural de Deus que agiu em mim, onde os médicos já haviam desenganado e falado: cara, essa criança não vai viver. Essa criança não vai viver. E por que está vivo? Porque existe um Deus. Porque existe um Deus. Porque existe um Deus que faz todas as coisas. Existe um Deus que testifica através do sobrenatural a sua pregação, de que existe salvação, cura, transformação para qualquer um que crê. Qualquer um que crê. Se você crê aqui neste lugar, levante-se do seu lugar agora. Se você crê, levante-se do seu lugar e creia que essa verdade é para você. Creia que essa verdade é para você. Essa verdade não é para qualquer um, não é para qualquer um, é para todos. É para você, é para mim. Nós estamos crendo, testificando e falando das verdades de um Deus que ainda opera hoje o sobrenatural, que ainda opera hoje, mas não para nossa própria vontade. Nós não estamos aqui brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos clamando pelo sobrenatural para ser mais santo que o outro, para parecer melhor que o outro. Nós estamos testificando que existe um Deus, que existe uma pregação que precisa se alastrar por toda essa terra, e que se precisar curar para testificar isso, Deus vai curar. Se precisar libertar para testificar essa verdade, Ele vai libertar.
E se o povo não consegue crer, então existe um sobrenatural para ser liberado, para que o povo creia, para que o povo creia, para que todos aqueles que não conseguem crer, passem a crer, porque viram o sobrenatural de um Deus sobrenatural acontecendo nessa terra. Oh! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Você serve a um Deus sobrenatural. Você serve a um Deus extraordinário. Você serve a um Deus incrível. Não se contenha, não se contente em viver uma vida mais ou menos, diante de um Deus que não é mais ou menos. Não se contente em ter medo de pregar a respeito desse Deus, de falar para outros a respeito dele. Se você experimentar essas coisas, você vai ver que este Deus é real. Ele não é uma teoria, ele não é uma história. Ele é o Deus que vive, reina